Girando o assunto aqui, gente, o STJ rejeitou na terça-feira 2 recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, considerando legal o compartilhamento dos dados adquiridos pelo COAF com o Ministério Público do Rio de Janeiro e evitou que as investigações do caso das rachadinhas retornassem à estaca zero. Sobre este assunto, nós estamos em contato agora com o advogado do senador Flávio e também da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Bom dia, doutor. Como é que vocês avaliam essa decisão do STJ? Bom dia, tudo bem? Como é que vocês vão? Maravilha, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Encaramos com naturalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Estamos absolutamente seguros, porque no caso em tela do senador Flávio Bolsonaro, a circunstância é absolutamente distinta de todas aquelas tratadas no tema 990 do Supremo Tribunal Federal, porque a pauta não se trata compartilhamento de informações. Todos sabemos que o COAF pode compartilhar informações com o Ministério Público ou até mesmo polícias durante diligências. O que se tratou naquele recurso em habeas corpus especificamente foi como autoridades do Rio de Janeiro, como alguns promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, transformaram o COAF em órgão de investigação. Como que o COAF praticou uma série de ilegalidades. Como que o COAF, mesmo quando Flávio Bolsonaro sequer era investigado formalmente, quando sequer existia um PIC, um procedimento investigatório criminal em seu desfavor, já em julho de 2018, até quase março de 2019. Como é possível, por 8 meses, o COAF ter sido usado como órgão de persecução penal, órgão de polícia judiciária, órgão de investigação, e literalmente fizeram uma devassa criminosa e ilegal nas contas do senador Flávio Bolsonaro? E não bastasse o crime da quebra de sigilo bancário e fiscal do senador, sem conhecimento e autorização do Poder Judiciário, ainda houve o proposital e criminoso vazamento à imprensa, fazendo um jogo benéfico-acusação, onde se vaza material sigiloso que estaria sob a custódia do Estado, gerando matérias jornalísticas que, por sua vez, retroalimentam o órgão acusador do Ministério Público, e se criou uma campanha em massa, literalmente assassinando a imagem e a reputação de Flávio Bolsonaro, assim como da família Bolsonaro como um todo. E o meu cliente, o senador Flávio Bolsonaro, foi pré-julgado, pré-condenado midiaticamente. Então, a pauta é quais são os limites, as balizas, até onde pode o COAF atuar, como funciona o COAF. E foi absolutamente ilegal todos os atos praticados pelo COAF. O COAF é um órgão administrativo, está embaixo do Banco Central, não tem poderes para atuar como atuou, ele é apenas um banco de dados. Em tese, se houvessem algumas informações ali armazenadas e, em caso de haver uma investigação pré-existente, nessa circunstância específica, se os investigadores solicitassem, o COAF poderia apenas compartilhar estas informações que já existiam no seu banco de dados. Mas no caso do senador Flávio, não foi o que ocorreu. Eles usaram o COAF como órgão de investigação, quebrando seu sigilo bancário, indo até as instituições financeiras, aos bancos, e solicitando de forma reiterada inúmeras informações genéricas, depois detalhadas, que superam em muito o extrato bancário. Agora, doutor... Isso tudo sem conhecimento do Poder Judiciário. Para tal manifestação, é absolutamente necessário a supervisão jurisdicional. Doutor... Os atos praticados no voto técnico e nobre dos ministros Noronha, Joel Pascovitch, foram claros. Tais atos não são permitidos num Estado democrático de direito. Não se pode fazer isso em país democrático. Doutor, o senhor está abordando o aspecto jurídico da situação toda, mas eu queria entrar num outro aspecto, que é a questão prática, né? Essa história de dinheiro vivo
para uma boa parcela da população, isso não é muito usual, não é muito comum. Nós estamos falando aqui, no caso do ex-senador Flávio Bolsonaro, de ex-assessores dele que sacaram mais de 7 milhões de reais no período entre 2008 e 2018, o que corresponde a 60% do valor total do salário deles. E estes mesmos órgãos que o senhor aqui está criticando verificaram que, neste período, o senador Flávio Bolsonaro fez pagamentos em espécie nestas mesmas datas, nesses mesmos períodos. Eu queria entender, doutor, o seguinte, como é que é essa prática de dinheiro vivo? Como é que o senhor enxerga essa coisa do dinheiro vivo na sociedade? Pois bem, parabéns ao jornalista por essa excelente e inteligente pergunta. Mas essa pergunta só prova, uma vez mais, o quanto as autoridades do Rio de Janeiro, manipulando informações, literalmente mentindo, vou repetir, mentindo, enganaram a população brasileira, tentaram induzir em erro o povo, o Poder Judiciário, a imprensa. Essa afirmação é falsa e mentirosa. Ainda 2 dias atrás, eu vi uma matéria, não me recordo agora qual jornal, dizendo o seguinte: a quebra do sigilo mostrou o repasse de 6 bilhões a Flávio Bolsonaro. São mentiras, não existe isso. É muito simples. Para os senhores terem uma ideia, o juiz de primeiro grau no Rio de Janeiro praticou um ato irregular e arbitrário, quebrou o sigilo bancário e fiscal de mais de 105 pessoas, 12 anos para trás no tempo. Isso nunca existiu na história do Brasil. Qualquer colega criminalista meu vai me dar razão que nunca viu isso em nenhum caso de um juiz de primeiro grau, numa canetada com 3 frases, sem qualquer fundamentação, avançar no sigilo bancário e fiscal de 105 pessoas, 12 anos para trás no tempo. A maioria dessas pessoas sem ter qualquer relacionamento com Flávio Bolsonaro, seu gabinete. A esposa de Flávio Bolsonaro teve seu sigilo quebrado quando ela sequer conhecia o senador. Mas apesar dessa ilegalidade, que foi já regularizada, eis que tivemos uma vitória em outro habeas corpus de minha autoria, 15 dias atrás, e o Superior Tribunal de Justiça anulou essa aberração jurídica e determinou o desentranhamento dos autos, que fosse retirado do processo todos esses elementos. Mas apesar dessa aberração, desse ato antidemocrata e tirano que aconteceu, invadindo a vida e a intimidade das pessoas, 12 anos de quebra de sigilo provou ao Ministério Público e ao Brasil que nem R$1 foi passado para a conta de Flávio Bolsonaro. Nem R$1. Mas se a prática é dinheiro vivo, doutor, qual é o sentido de se repassar isso para uma conta bancária se a prática é com dinheiro vivo? Não entendi. Qual é o sentido, a partir do momento em que se promove isso que nós estamos debatendo aqui, essa possibilidade ou não, e quem vai dizer isso é a Justiça, qual é o sentido de você fazer um saque da maneira como foi feito pelos ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro e repassarem esse recurso na conta do senador? Qual é o sentido disso? Vou repetir. Ninguém repassou nenhum recurso na conta do senador. Exato. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Oi? É exatamente isso que eu estou dizendo. Qual seria o sentido disso? Isso não é uma declaração de inocência. Entenda. Tirar informações de contexto. Você tem aí inúmeros ex-assessores, estamos falando de vários anos para trás, manipular informações. Cada caso é um caso. O jogo que eles estão fazendo é muito simples. Eles entram na vida bancária das pessoas, pegam extrato ilegalmente, tiram informações fora do contexto, manipulam, jogam para a imprensa e enganam o Brasil. Recentemente, todos dizendo que foram depositados recursos em espécie na conta de Flávio Bolsonaro, e isso é uma mentira. Ao contrário, a quebra de sigilo bancário fiscal de 12 anos demonstrou que Flávio Bolsonaro não recebeu R$1 em sua conta. 0. Não existe isso. Agora, sobre a movimentação de alguns assessores de terem retirado ou depositado dinheiro em espécie, vamos deixar claro, isso não é crime no Brasil. Movimentação financeira típica não é crime no Brasil. A maioria desses ex-assessores são pessoas humildes da comunidade. Em grande parte do Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades, não se opera com talão de cheque, cartão de crédito. Agora, horas,
vem o Ministério Público, tira do contexto um ou outro movimento financeiro, joga para a imprensa e diz, olha, no dia tal, tais assessores retiraram X valor em espécie. Já vamos transformar isso em crime? Em organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculado? Ok, doutor. Senador, destruindo sua vida, imagem e reputação? Se eu entrar na conta de qualquer um de vocês que estão aí me assistindo agora, do nobre jornalista que me entrevista, eu pegar o seu extrato bancário, eu tiro meia dúzia de informações, jogo na imprensa e manipulo como quiser. Doutor Frederic. Uma retirada é lavagem. Doutor Frederic, por favor. Só me permita... Doutor Frederic, o senhor falou em nobre jornalista, me permita agora passar a palavra para o nosso nobre jornalista José Maria Trindade, que fará uma pergunta ao senhor. Pois é, eu queria saber que o senhor voltou a defender o senador, é uma reaproximação com a família do presidente Bolsonaro, né? Mas eu queria dizer, por que não seria melhor que o senador reconhecesse essa tal dessa rachadinha, que é uma prática comum nas assembleias? Não ficaria melhor para ele do que fazer essa defesa jurídica longa? Não seria melhor ele fazer um acordo e assumir logo isso aí, não? Como é que o senhor gostaria que o meu cliente reconhecesse algo que ele não fez? É isso mesmo que eu entendi? É sério? O senhor quer que o meu cliente, o senador Flávio Bolsonaro, reconheça algo que não existe, que ele não fez, tão somente porque ele foi vítima de crimes, da quebra de sigilo bancário, fiscal e legal, vazamento criminoso para a imprensa, tiraram informações de contexto e enganaram a população brasileira e as autoridades. O senador Flávio Bolsonaro é vítima de crimes. Ele não é autor de crimes, portanto, ele não pode reconhecer crimes que não existem. Entenda, senhor, não houve rachadinha. A quebra do sigilo bancário, que está provada, que tiveram acesso, inclusive vazaram todos os dias do Jornal Nacional. Eu convido os telespectadores aí a assistirem o Jornal Nacional no mês de janeiro, fevereiro, março de 2019. Era todos os dias mostrando o detalhamento das contas bancárias de Flávio, e não encontraram R$1 recebido ali. Como é que nós estamos falando de rachadinha? Nós não temos nada, não existe absolutamente nada. Se invadiram a conta das pessoas, tiraram algumas informações financeiras fora de contexto, jogaram na mídia brasileira e fizeram uma afirmação. Antigamente, sabe qual era o nome dessa prática? Santa Inquisição. Dizia-se, aquela mulher é bruxa, e a mulher era queimada viva na praça. Depois descobriu-se que foi mulher de engano. Podia ser uma freira sem a sua roupa adequada, atravessando a rua. No Estado democrático de direito, nós não podemos pré-condenar e julgar as pessoas, pré-condenando as pessoas por mídia, por imprensa. Isso é uma ameaça à democracia e qualquer um estará sujeito a essa ameaça. Isso é muito perigoso. Perfeito. Na verdade, se o Ministério Público do Rio de Janeiro, durante aquele procedimento de investigação criminal, tivesse atuado dentro da lei, dentro dos parâmetros legais, dentro dos limites legais, eles teriam que ter feito uma investigação, procedido a diligências, oitiva de testemunhas. Você tem que ter a existência de um crime, inúmeras diligências de investigação para se apurar elementos. E após um longo processo de investigação, ao final, como última peça do bolo, você faz a quebra do sigilo. Você requer ao Poder Judiciário a quebra do sigilo bancário para que este último elemento venha corroborar e se encaixar como numa pedra de quebra-cabeça a todo o processo de investigação. Doutor Frederic, no caso do Flávio, recentemente, me permita... em algumas operações da Lava Jato, houve, eu acho, uma preguiça das autoridades. Doutor Frederic, por favor. Eles não querem trabalhar, me perdoe ficar interrompendo o senhor, me perdoe, é porque nós temos aqui uma organização e um tempo e a gente precisa se adequar a isso. Vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais breve nas respostas. Adri. Tá. Eu vou tentar ser mais objetivo. É que o tema é muito complexo e longo. Sem problema. No Brasil, hoje, a moda é a seguinte: não existe... Doutor Frederic, eu entendo perfeitamente. E aí virou crime. Eu entendo perfeitamente. O senhor vai ter
todo o tempo do mundo. Aqui nós somos um programa democrático, nós vamos ouvir o senhor. Nós só temos essa questão de organização aqui. Adriles. Doutor Wassef, o senhor faz uma crítica muito acerba ao COAF, né? Quais seriam as razões dessa politização de um órgão que está aí para investigar movimentações financeiras graves, que são atípicas? E por que o COAF estaria perseguindo justo o filho do presidente? E já que não tem nada a ver com isso, por que o Queiroz foi exatamente preso numa casa do senhor, ou seja, foragido? Se o senhor diz com tanta veemência que da inocência do Flávio, da inocência do Queiroz, qual a razão de o senhor esconder na sua própria residência um homem acusado de crimes? E a outra questão, qual a razão da politização e da perseguição ao Flávio Bolsonaro por um órgão independente como é o COAF? Olha, eu quero parabenizar a senhora por uma pergunta tão inteligente. É senhor, doutor. É senhor! Meu Deus do céu! A voz é viva, mas a verdade é grossa. É senhor, pô. É senhor, doutor. Tá, vai lá. Não, desculpa, eu tenho um pouco de perda auditiva, eu peço perdão, eu juro que eu... Tá bom. Caracterizou a senhora, né? Desculpa. Vamos lá. Eu quero agradecer ao senhor pela excelente e brilhante pergunta, e a sua pergunta ela é muito, muito boa para responder. A pergunta é 2 etapas. Por que estaria perseguindo Flávio Bolsonaro e por que eu escondi Queiroz? A primeira pergunta é muito fácil, chega a ser infantil. Perseguição política visando 2022 da campanha. Vamos destruir a vida de Flávio Bolsonaro para se atingir o presidente da República. Tentaram assassinar Jair Messias Bolsonaro para que ele morto, Fernando Haddad, assumisse a presidência da República. Não estou imputando nenhum crime ao Fernando Haddad, deixando bem claro. Mas é muito interessante. Mandaram assassinar o presidente, não tiveram êxito. Tentaram incriminar o filho do presidente para atingir o presidente. A pauta aqui é 2022, eleições presidenciais, que sempre foi essa a armação. Esse é o motivo da perseguição. E vou dizer mais. O COAF tem dentro de si uma verdadeira organização criminosa. Caso os senhores não sabem, hoje, no presente, existem 3 investigações na Polícia Federal contra o COAF em casos comprovadamente porque ocorreram a prática de crimes, de se invadir conta de pessoas, quebra de sigilo e se vazar para a imprensa. Nova ameaça à democracia. Segunda pergunta, Queiroz. Eu posso perceber que o senhor foi vítima da campanha em massa de fake news contra a minha pessoa e até mesmo contra o Queiroz. Porque é uma farsa falar que eu escondi Queiroz. É muito simples. Escondi do quê? De quem? Queiroz nunca foi procurado, Queiroz nunca foi foragido, Queiroz não era indiciado, Queiroz não era denunciado, Queiroz não era réu em ação penal. Mas por que ele saiu da sua residência fixa e se colocou na casa do senhor? Distante dos holofotes, só isso. Só deixa eu dar as informações que os senhores desconhecem. Os senhores ouviram as mentiras da imprensa, mas não ouviram que ninguém tem a cópia do processo. O juiz de direito, em qualquer investigação, seja na polícia ou no PIC, ele poderia determinar o seguinte: o senhor Queiroz, para sair do Rio de Janeiro, deverá informar o juízo quando vai, por que vai, aonde ficará hospedado e quando retornará. Jamais o juiz do Rio de Janeiro determinou qualquer restrição ou obrigou Queiroz a informar. Portanto, Queiroz era livre para ir e vir e viajar quantas vezes bem entendesse. Então, não existia nenhuma determinação judicial que pedisse Queiroz de transitar pelo Brasil. Queiroz não era procurado nem foragido e nunca teve prisão decretada. Aliás, o status de Queiroz, como eu disse, nem indiciado, nem denunciado, nem réu em ação penal, ele era apenas um averiguado. Doutor Frederick, Doutor Frederick, por favor, só um instante. Me perdoe mais uma vez interrompê-lo, mas eu preciso, para quem nos escuta pela Jovem Pan, pelo rádio, dizer que nós vamos para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo. E para quem está conosco aqui no YouTube, seguimos com a entrevista, são 11h07. Agora sim, para você que nos acompanha aqui no canal do Morning Show no YouTube, nós estamos entrevistando o advogado do senador Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro, Frederick Wassef. Agora sim, por favor, doutor, eu vou seguir adiante com a nossa entrevista aqui, tá bom, doutor? Pergunta agora de Joel Pinheiro da Fonseca. Bom, doutor Wassef, bom dia.
Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que entendo perfeitamente a sua posição. O senhor é advogado, o senhor é pago para defender a família Bolsonaro e está desempenhando bem o seu papel. Espanta muito mais as pessoas que não são pagas, mas desempenham o mesmo papel. Agora, no caso do Flávio Bolsonaro, existe mais do que apenas relatórios do COAF. Temos uma ex-assessora, a Luísa Souza Paes, que já confessou ter praticado a rachadinha, um esquema chefiado, sim, pelo Queiroz, que foi encontrado na casa do senhor. Eu quero te perguntar, eu quero aumentar o escopo, uma coisa mais ampla. O senhor é advogado, é óbvio, o senhor vai defender o Flávio, custe o que custar. Eu quero perguntar ao senhor como cidadão. A defesa do Flávio já conseguiu neutralizar o COAF que deu origem à Lava Jato. Sim, com milhares de relatórios ali feitos, com milhares de investigações sobre a transação de tantas pessoas, agora já foi neutralizado. Como cidadão, o senhor não se preocupa que a defesa de um indivíduo gere um dano tão grande ao combate à corrupção no Brasil? Como é que fica a Lava Jato, que já morreu, e o combate à corrupção? Muito boa a sua pergunta, mas defender um inocente de crimes que não existem nada tem a ver com o combate à corrupção. Né? Nós não podemos agora condenar o senador Flávio Bolsonaro por coisas que não existem porque queremos combater a corrupção no Brasil. Essa bandeira de combate à corrupção e se caçar inocentes, e não é só o Flávio, não. Inúmeros brasileiros hoje são injustiçados e perseguidos por essa máquina pública. Então, vamos deixar claro o seguinte: existe no processo penal regras a serem cumpridas. Eu, no papel de advogado, quando percebo que o senador Flávio Bolsonaro foi vítima de ilegalidades, arbitrariedades, crimes praticados por um órgão administrativo, que é o COAF, que se transformou em órgão de investigação, eu devo permitir que o meu cliente sofra crimes, ilegalidades, arbitrariedades, que a lei não seja aplicada a ele? Porque se eu fizer diferente, vocês vão dizer que eu estou tentando evitar a corrupção ou ajudar a corrupção? Não. O que eu fiz até hoje não foi impedir investigação, não foi querer beneficiar, não é nada disso. Até hoje, 2 anos e meio do meu trabalho, a luta tem sido: queremos o cumprimento da lei. Não é porque Flávio Bolsonaro é o filho do presidente da República que para ele um procedimento, para o resto do Brasil outro. O meu pedido foi que Flávio Bolsonaro seja tratado como qualquer um do povo, que a lei lhe seja aplicada, que ele tenha os seus direitos como cidadão respeitados, que o Código de Processo Penal e o Código Penal brasileiro sejam respeitados. O COAF, que hoje tem uma organização criminosa infiltrada no seu meio, não pode invadir a conta de brasileiros, quebrar o sigilo bancário e vazar para a imprensa, causando dano e destruição em famílias e em empresas, assassinando empresas e empregos. Este foi o pleito. Querem investigar o senador? Bem-vindos. Não devemos, não tememos. Agora, cumpram a lei. Tudo que foi feito hoje, o ministro Noronha, em seu brilhante técnico voto, assim como o ministro Joel Pastoriti, em seu brilhante técnico voto, ambos afirmaram o seguinte: o Ministério Público poderia ter feito tudo o que fez, mas cumprindo a lei. Bastaria que houvesse uma supervisão jurisdicional, bastaria requerer ao juiz de direito, de forma fundamentada, a quebra do sigilo bancário. O que nós não podemos é fazer o que está sendo feito, porque em um amanhã o senhor pode ser vítima disso. Alguém que não gosta de uma entrevista sua, usa um amiguinho do COAF e outro amiguinho do Ministério Público, invade as suas contas, vaza para a empresa e lhe transforma em criminoso. E quando o senhor sentir na pele isso, que é a mentira, fake news, a deturpação de informação para transformar inocente em criminoso, somente então vão entender o valor do advogado criminalista. O valor... E a ex-assessora, Luísa, que confessou? E a ex-assessora do Flávio, a Luísa Souza Paes, que confessou, sim, ter participado do esquema de rachadinha chefiado pelo Queiroz? Ótimo. Luísa não confessou nada. Ela apenas narrou ao Ministério Público o que ela fez. Em momento algum, a Luísa disse: Flávio Bolsonaro me exigiu parte do salário, eu dei dinheiro para Flávio Bolsonaro, eu depositei dinheiro. Mentira. O que ela disse foi transferências dela para o Queiroz.
Isso é uma coisa tirada de contexto. Olha como estamos manipulando informação. Não tem R$1 depositado na conta. Nós estamos de volta aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Nós estamos entrevistando agora o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Me perdoe, doutor, mais uma vez eu tive que voltar do intervalo comercial. Agora nós vamos para a pergunta da Paula Carvalho. Por favor, Paulinha. Pois é, olha, essa semana a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar os negócios que envolvem o Renan, que é outro filho também do presidente Jair Bolsonaro, defendido pelo senhor. A suspeita é de que ele praticou tráfico de influência e lavagem de dinheiro ao ganhar um carro para intermediar uma reunião de empresários com o governo federal. Queria que o senhor comentasse a respeito desse caso. Vou comentar e parabéns pela pergunta. Eu sou advogado também do Jair Renan Bolsonaro, irmão do Flávio Bolsonaro. E essa questão envolvendo agora o filho mais novo do presidente, nada mais é do que a prova concreta do que eu acabei de falar minutos atrás. O modus operandi sendo usado novamente. A perseguição política para tentar incriminar os filhos do presidente. Vamos restabelecer a verdade real. Fake news número 1, mentira número 1. Renan Bolsonaro não tem nenhum carro, não ganhou nenhum carro, nunca sentou no referido carro, não sabe nem a cor desse carro. Mentira! Olha como é fácil destruir a vida das pessoas. Olha, Renan ganhou um carro, fez um negócio, criaram uma fake news, eu próprio sou Brasil, fake news, mentira. Não existe carro, não ganhou carro, não fez nada para o governo. Essas fake news geraram matéria jornalística. A matéria jornalística alimentou o Ministério Público Federal aqui, que já instaurou uma investigação contra o Renan, que, por sua vez, oficiou a Polícia Federal, que já instaurou um inquérito da Polícia Federal por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Olha como é fácil destruir a vida das pessoas fazendo fake news e matéria jornalística. Então, esse carro não existe, doutor. Vou fazer o seguinte, eu pego um jornalista amigo meu e mando ele fazer uma nota. O carro é de quem? Não existe? O carro não existe. O carro saiu da onde, doutor? Mas o carro é de quem? O carro saiu da onde, doutor? Para a gente finalizar, por favor. Oi? O carro saiu da onde? Não existe? Da onde veio essa história? O carro. Meu cliente não tem carro. Não sei nem que carro vocês estão falando. O Renan Bolsonaro, assim como eu, sou advogado, viemos a saber do tal carro pela imprensa. Renan nunca ganhou carro de ninguém. Mentira. Muito bem. Nós conversamos aqui no Morning Show com o Dr. Frederic Wassef. Doutor, muitíssimo obrigado. Ele que é advogado do senador Flávio Bolsonaro e também da família. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Morning Show. A gente queria alongar a nossa entrevista para que o senhor pudesse falar mais, a gente debater e discutir mais sobre esse tema, mas infelizmente o tempo é o tempo e não nos permite. Obrigado, doutor. Um abraço para o senhor. Obrigado.